Olá! Uhul! João Suzarte aqui com vocês. Queridos, hoje eu gravei um vídeo, na verdade estou gravando este vídeo, para poder dizer para vocês como é que eu faço para preparar uma pregação em 1 hora ou menos, mostrando detalhes de uma pregação até atual, que tive ótimos resultados, debaixo da graça de Deus, ok? Então, estamos aqui no meu iPad. Tudo isso aqui são mensagens que eu já deixo pronta, caso alguma necessidade apareça para pregar. Essa mensagem aqui, a parábola da ceia, foi a que eu utilizei para pregar na quinta-feira passada no culto da campanha evangelizadora do Planalto. Essa mensagem, ela é dividida em 4 partes. O que realmente o texto quer dizer, que é Jesus mostra na parábola a sua situação, rejeitado pelos amigos do rei. Os amigos do rei é os judeus. Eu gosto sempre de trazer o que realmente o texto está dizendo para deixar claro para o público entender qual é a situação que o texto foi criado. Logo depois disso, o segundo ponto, eu vou começar a trazer as lições sobre a história. Resumindo, a lição da história é o quê? O rei se preocupou com pessoas que ele achava que era amigo, mas não era. E na hora que o rei esperou eles chegarem para a ceia, não estavam. Como nós podemos ver. Aí eu divido pela terceiro ponto. A ceia está pronta, falta os convidados. Aqueles que o rei achava que deveria ser amigo dele, não eram, pois não foram. O rei teve que arrumar convidados em alguns lugares. O rei teve que arrumar convidados em becos, ruas e atalhos. Organizado como eu organizei, tá? Ruas, becos e atalhos. Aí eu falei sobre o rei, sobre quem é livre, quem anda nas ruas. Aí eu botei, só anda na rua quem é livre. Ele chama os livres. Aí eu apliquei, só anda na rua quem tem aquela condição, aquela pessoa que não deve nada para a justiça, que pode andar de cabeça limpa. Aquela pessoa que é tranquila, vive bem. Não é rico nem é pobre, mas vive bem. Depois eu falei que só fica no beco quem está na margem da lei. Ele chama no beco aquelas pessoas que simplesmente não vivem à margem da lei, vivem na margem da situação, que fazem o possível para poder não errar, mas estão quase errando. E depois eu falei, só vai pelo atalho quem está fugindo e quem quer chegar rápido. Ele chama você que quer pegar o atalho. Quando eu falei da questão de atalho, é o seguinte, aquelas pessoas que querem chegar rápido e não importam como ou o motivo, eles vão correr atrás de fazer isso. O rei também chama essas pessoas. Aí vem essa partida continua, pois aí no meio da festa a gente encontra o falso amigo. Foi convidado, chegou na última hora, mas não aceitou a roupa do rei. O que vem para nos desrespeitar, tem que amarrar e jogar fora. Presta atenção nisso. Quando eu comecei a ler esse texto, eu entendi que o rei tinha chamado ele, só que ele entrou de penetra. Porque o rei, depois que ele chamou a primeira vez, ele não aceitou, ele quis ir, só que ele não colocou as vestes nupciais, que era obrigatório colocar. Simplesmente o que foi que o rei fez? Ele entrou na festa e foi do jeito que estava. Só que aí o rei vem entrar na festa e encontra esse cara. Tanto é que o rei chega e fala, amigo, como foi que você entrou aqui com estas roupas? Ou seja, o rei reconhece, entre aspas, a amizade, mas pergunta, por que você está com essas roupas e não colocou as vestes nupciais? Sendo que as vestes nupciais, quem dá é o rei para a festa, entendeu? Aí o que acontece? No versículo a seguir desse texto, o rei vai falar, pegai-o, amarrai a mãos e pés e jogai fora. Aí eu fiz a aplicação. Tem que jogar fora as pessoas que não estão com o mesmo pensamento que a gente. Falsos amigos, pessoas que não pensam igual, pessoas que só estão lá, como eu até coloquei, torcem contra. Para eles é só choro e ranger de dente, para nós a ceia com o nosso rei. Pessoas que simplesmente o quê? Vão lá para ver como você está, mas torcem para que tudo dê errado. Eu acredito até que eles torciam para tudo isso dar errado. Logo depois,
Eu vou falar sobre a questão do verdadeiro amigo. Aí eu pego e utilizo como base a amizade de Davi e Jonatas. Pois, mesmo Jonatas sendo filho de Saul, que era o rei, Jonatas fez amizade com Davi, mesmo sabendo que Davi seria o rei no lugar de Saul. Entendeu? Aí eu vou falando sobre essa questão, aí vamos para o ponto 4, que é a chamada para ação. Aí eu coloco: se você deseja experimentar uma amizade verdadeira como a de Davi e Jonatas, lembre-se de que Jesus é o amigo mais próximo que você pode ter. Ele se importa com você e sempre estará lá para ajudá-lo e apoiá-lo. Então se achegue a ele e experimente a verdadeira amizade. Ou seja, toda essa pregação, ela foi feita em menos de 1 hora. A aplicação dela foi muito boa no momento que eu preguei. Lógico, o Espírito Santo influenciou, deu graça, deu força. Só que aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte: a mensagem, ela tem que ter tema, ela tem que mostrar o que realmente ela fala, tem que ter a lição que você aprende com ela, e depois você ir falando sobre os pontos: a cesta pronta, o falso amigo, e a questão do amigo verdadeiro. Ou seja, divide em 3 pontos. A conclusão foi isso aqui, com a chamada para ação, que é o quê? Chamei o público para vir, quem estava ouvindo, para poder o quê? Buscar o verdadeiro amigo, que é Jesus. Se você está dando uma palestra, é você levar o seu público para a sua chamada de ação, para tomar uma atitude depois de tudo que você falou. Porque isso aqui nada mais é do que o quê? Eu convencendo as pessoas que, primeiramente, temos que se livrar de falsos amigos e temos que buscar o verdadeiro amigo, que é Jesus. E a chamada para ação é se tornar amigo de Jesus. Você tem que ter um conjunto de ideias e pensamentos já prontos para você poder pregar, para você poder discursar, para você poder palestrar. Esse aqui é um exemplo de uma das mensagens que eu tenho. Foi até que eu preguei quinta-feira. Eu demorei cerca de 1 hora para preparar ela. Foi o tempo que eu tive. Deus deu a revelação e eu busquei nisso. Então, o pregador, o príncipe da oratória, ele tem que entender que tem momentos que dá para você preparar uma mensagem grandiosa, que você tem que buscar em livros e etc. Mas tem coisas que simplesmente você tem que fazer o quê? Uma interpretação e uma aplicação para o contexto do público que está ali ouvindo. Então, o resumo da mensagem foi o quê? Simplesmente as pessoas que não dão valor a você. Essas pessoas têm que chegar e colocar para fora. Tem que deixar de lado. Então vamos lá. Qual foi a estrutura que eu utilizei para terminar? Criei um tema, coloquei o que realmente o texto estava falando, literalmente, que Jesus estava falando sobre ele, a situação dele. Depois eu peguei e destrinchei cada um dos versículos, trazendo uma aplicação para o nosso cotidiano. Isso não fere a exegese, por quê? Porque eu não estou ferindo o texto. Eu estou aplicando o texto para o nosso dia a dia. Que é o quê? É quando nós estamos para... Eu até falei sobre uma questão bem interessante. Sobre a questão das pessoas que não se alegram, mas ficam felizes porque a gente está mal. John Maxwell fala sobre a armadilha da comparação. Que tem pessoas que quando vê uma pessoa pior, ela ajuda porque diz: tem que ajudar porque eu estou melhor do que ele. Mas quando vê a outra pessoa melhor do que a pessoa, começa a dizer porque ele, não eu. Entendeu? A questão foi essa a mensagem que eu quis transmitir com esse texto. Então vamos lá. Tema, o que realmente o texto está falando, as lições que nós temos com o texto e a chamada para ação. Se faz necessário a chamada para ação. Não adianta você querer palestrar, pregar, discursar se não tiver uma chamada para ação. Simplesmente você só falou e não teve resultado nenhum. Ok? Eu sou o João Suzarte. Siga o nosso Instagram, João R. Suzarte. O nosso YouTube está João Suzarte Oficial e também tem no YouTube Príncipes da Oratória também, ok? Deus te abençoe, como eu falei. Procurem saber, porque Deus não é teoria, mas é um axioma. Deus abençoe vocês.